Sexta-feira, dia 6, o seu livro Escravos em Ação na Comarca do Príncipe, província do Rio Grande do Norte, 1870-1888. Essa obra, ela é fruto de sua dissertação e tecida com um rico diálogo e uma estimada orientação dos professores Muiraquitã Macedo, grande professor Muiraquitã, e Juliana Souza. A editora Cancioneiro assina a publicação da obra. O livro vai ser lançado às 14h30 da próxima sexta-feira no Colégio Diocesano Seridoense, aqui em Caicó. E a professora Ariane, ela está aqui no nosso Panorama 95. Ontem eu até recebi uma bronca de uma amiga nossa, que não vou aqui dizer o nome, né? Quando eu divulguei a entrevista aqui da Ariane, eu coloquei o seguinte, né? Ariane Pereira, né, professora e escritora. Ela diz: você esqueceu do principal, historiadora. A mulher é professora, historiadora, escritora, né? Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho sobre esse lançamento, né, do meu livro. Como você bem colocou, que acontecerá sexta-feira, né, às 14h30, no Colégio Diocesano Seridoense. E é um prazer para mim, né, é um fruto de um trabalho dissertativo, né, a nível de mestrado, orientado pelo professor Muiraquitã Macedo e a professora Juliana Souza. Em Natal, né, na época não existia ainda o mestrado aqui em Caicó, e nós estudantes, né, de História sempre tínhamos essa aspiração de fazer os mestrados, os doutorados da vida, né, e aí nós seguimos carreira procurando, né, uma pós-graduação ou em Natal ou em outro estado que tivesse a nos ofertar, né. Hoje em dia essa realidade já se modificou, né, nós temos o mestrado aqui em Caicó em História, né, que é muito interessante e bem representativo também. Mas de modo que sempre na minha graduação, né, eu vinha com aquele pensamento e era uma interrogação que eu fazia de pensar essa escravidão aqui nos sertões, né, do Seridó, né. Sempre tinha aquela historiografia que colocava, né, o escravo enquanto um sujeito sem ação. Isso eu falo de modo da historiografia brasileira como um todo, né? Posteriormente, a gente sabe que as outras discussões começam a apresentar aquele escravo enquanto uma coisa, né? Que sofria castigos, eram punidos, fosse pelo o senhor de escravo, fosse pela própria justiça. Mas, né, a partir dos anos 80, 1980, com esse movimento revolucionário da historiografia e das pós-graduações, começa a surgir também os trabalhos que traz esse escravo enquanto sujeito. E eu lia, né, e ficava aquela interrogação. Mas aqui no Seridó, realmente esse escravo, ele estava mesmo sendo o companheiro desse senhor, como era até então colocado. Esse escravo, ele não se revoltava, ele não lutava pela sua liberdade, né? Então eram alguns dos questionamentos que passavam pela minha cabeça, né? Diante disso, né, eu já estava quase concluindo a minha graduação, né, na verdade na licenciatura, posteriormente foi que eu fiz um bacharelado, e aquelas interrogações continuavam, né, como pensar esse escravo enquanto sujeito de ação, né. E aí, eu conversando, né, na época eu era orientada pelo professor Almir Bueno, a gente trabalhava com fontes judiciais, né, processos crimes. E aí eu fui falar com o Muiraquitã, né, a respeito, porque ele era, né, quem trabalhava com essa questão de escravidão aqui no Seridó, e sempre muito disponível, né, em atender os seus alunos, né. Então, eu conversei com ele, e na época eu lembro que ele me mostrou uns processos crimes que ele havia pesquisado com o professor Helder Macedo. Daí, né, me despertou ainda mais esse interesse quando eu vi esses escravos enquanto sujeitos de ação, né, que pensava, que lutava e que recorria, né, em busca da sua liberdade. Daí, né, eu fiz um artigo para a conclusão de curso, mas aquelas perguntas naquele momento não foram totalmente solucionadas. Daí que surgiu o livro. Daí surgiu o projeto, né, de mestrado. A nível de mestrado eu submeti, né, no primeiro momento. Eu fiz uma primeira seleção, não passei, mas no segundo ano eu passei, né. E aí eu comecei a trabalhar com o Muiraquitã, a princípio, né, com essas questões, né, a partir desses documentos, dos processos crimes, entendendo, né, que esses escravos aqui no Seridó, eles eram sujeitos que lutavam, né,
muitas vezes eles recorriam a um crime, mas esse crime não era de imediato, né? Muitas vezes por trás disso eles já vinham de ações legais. E aí é interessante, né, que o recorte, né, da minha pesquisa, 1870 a 1870 a gente já percebe que são os anos finais desse processo de escravidão, né? Foi 1888, foi o ano da abolição. E nesse aporte, né, de fontes, é onde está a minha discussão, por isso que também eu coloquei nesse recorte temporal, né? Era já onde estava acontecendo também movimentos abolicionistas. Interessante que essas ideias, né, de liberdade chegavam aqui também aos sertões. E a gente pensar que a complexidade que é o sistema escravista, né? Enquanto que no litoral ou nos grandes centros, nas cidades, né, a gente já tinha essas discussões e percebiam esses escravos enquanto sujeito, a gente podia pensar que nessa área afastada, né, no interior, esses escravos, eles não tinham contatos com isso. E, ao contrário, quando a gente vai para as fontes judiciais, né, processos crimes, ações cíveis, cartas precatórias, a gente encontra esses escravos indo até a justiça em busca da sua liberdade, né? Por quê? Isso aqui no Seridó. No Seridó, né? Que é o mais interessante, né? Tem um autor, Marcelo Rede, que até ele coloca: o sistema escravista, ele é tão complexo, né, que a gente pode pensar que determinadas coisas só aconteciam nas grandes escravarias, porque vale ressaltar que aqui no Seridó a gente não tinha uma grande quantidade de escravos como nós tínhamos, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porém, né, não era que não existisse e também não existisse, né, essas relações tensas, né, duras do cotidiano, né? A gente sabe que pela uma historiografia mais tradicional, referente ao Rio Grande do Norte e ao Seridó, muitas vezes eles apareciam vivendo numa brandura, né? Como se eles vivessem ali numa comunhão com o seu senhor e que eles vivessem muito bem. Para eles a escravidão resolvia, né? Para eles a liberdade não, digamos assim, não necessariamente fosse interessante. E quando a gente vai para essas fontes documentais, a gente percebe que não, né? Eles também queriam a sua liberdade e eles souberam forjar, né, muito bem esse caminho, né? Esse caminho que eles recorriam desde a justiça, né, as vias legais. E aí a gente entender também que muitos, né, pessoas que eram consideradas como, por exemplo, promotores da cidade, até mesmo, que já tinham uma visão de liberdade e que já entendia que a escravidão era um ato de, digamos assim, retrair o progresso do país, ajudava esse escravo a conseguir a sua liberdade. Por que eu digo isso? Porque o escravo, enquanto um ser, né, ele não poderia ir à justiça recorrer, então ele tinha que pedir uma pessoa branca que entrasse, né, com apelação para que ele conseguisse, né, obter a sua liberdade. Então, por trás disso é uma trama muito grande e que as fontes judiciais, elas nos permitem a gente conseguir olhar nesses caminhos. E aí, quando há, né, essa, digamos, intervenção, né, que esse escravo consegue que um branco vá até a justiça, entrar com uma ação de liberdade para ele, né, aí vem todos os trâmites da lei, né, porque seguia todo o entendimento, né, eles ajuizavam, por exemplo, o dia, a hora que aquele escravo ia ser avaliado em praça pública, né. Daí a gente pensa ali na Praça da Liberdade também. Então, esses processos eram públicos, havia avaliadores, né, que avaliavam se o escravo ele estava em perfeita saúde, se ele tinha alguma doença. E aí, se ele tivesse alguma já enfermidade, ou já fosse velho, né? Velho no sentido, para a gente hoje seria muito jovem, né? Um escravo com 50 anos, mas para aquela época era muito, né? Então, ele tinha o seu preço diminuído. E quando havia, né, uma imparcialidade de comum acordo entre as pessoas avaliadoras, viria até uma quarta pessoa, terceira, assim sucessivamente, dependendo de quantas pessoas estavam avaliando. Para quê? Para que aquele escravo fosse realmente avaliado pelo preço que ele tivesse condições de pagar, né? E aí a gente pensar, de onde é que esse escravo ia tirar dinheiro, né? E aí é muito interessante porque os escravos aqui do Seridó, muitos deles, eles tinham bens, né? Ele não era uma pessoa livre. Porém, aquele senhor, né, que tinha uma maior proximidade, né, aí realmente aparece a questão da sociabilidade também. Ele, às vezes, ia dando um pequeno animal, né, uma cabra, um bode, e chegava mesmo a dar o maior bem que era aqui para a nossa região, que era o gado, né? E aí, esse gado, ele ficava, né,
digamos assim, protegido, né, cuidado pelo senhor, né, porque o escravo em si, ele era dono, mas ficava na propriedade do seu senhor, e muitas vezes eram esses animais que serviam para ele comprar a sua liberdade no futuro. E aí a gente pensava, mas era muito bom assim, né? Claro que, de certo modo, eles tinham digamos, essa elasticidade nessas relações, mas não era de bom grado. Muitas vezes também o senhor já ofertava isso com medo de quê? Do que aquele escravo ele fugisse, né? Ele cometesse um crime. Então, no momento também que ele dava, ele estava dizendo, eu estou assegurando que o meu bem, né, aquela pessoa que trabalha para mim, permaneça aqui, né, na minha propriedade. E aí, por trás de tudo isso, né, é o que o meu trabalho, ele começa a trazer as vozes desses sujeitos sociais, né? De modo que o livro, a obra em si, ela está dividida em 3 capítulos. O primeiro eu faço esse panorama, né, sobre o contexto geral do que era a cidade do Príncipe. Na verdade, até a capa do meu livro ele é bem sintomático. Por quê? Porque vocês percebem, né, que não é uma paisagem urbanizada totalmente. Ela tem muitos aspectos do rural. Por quê? Porque mesmo no século XIX, a cidade do Príncipe, né, que é Caicó atualmente, ela ainda tinha muito desses aspectos rurais. A urbe, né, ela vem se desenvolver já bem no final desse século XIX para início do XX. Então, a gente tinha uma economia baseada, claro, na pecuária, mesmo passando por todas a diversidade da seca, como até hoje a gente enfrenta, imagina naquele período. É um algodão que já despontava aí, e a questão também, né, dessa mão de obra escrava. Vale ressaltar que não só era somente os escravos que trabalhavam, né, também tinha as pessoas livres que precisavam sobreviver, e diante desse cenário, essas pessoas livres, elas vendiam também sua força de trabalho, estava ali trabalhando em conjunto com os escravos, que também às vezes ajudava até mesmo eles nessas ações de liberdade, né? Então, o primeiro capítulo eu traço, né, como era realmente esse contexto desse Vila do Príncipe, o que era a Vila do Príncipe, né? No segundo capítulo eu começo justamente com essas ações que eu falei a vocês agora, né, a respeito, né, de como é que esse escravo ele consegue gestar maneira a conseguir uma rede de pessoas que conseguisse entrar na justiça para conseguir a liberdade para ele, né? Então ele era um escravo articulado. Articulado, né? Articuladíssimo, aliás, né? Porque você trouxe para a gente aí um mecanismo organizado, né? Onde até nos leilões, por exemplo, tinham pessoas que estimulavam a baixar o preço, né? Do escravo para que ele mesmo pudesse comprar a sua liberdade. Então era realmente uma estrutura muito organizada, né? Exatamente. Quem fazia parte dessa estrutura? Eu sei que o livro conta isso, certamente, né? Mas seriam hoje, por exemplo, os organismos sociais, seriam os movimentos populares de antigamente ou não? Bem interessante sua pergunta, Marcos. Nesse sentido, né, o que a gente chama na historiografia, e eu teço, né, no livro, na obra, é as redes de solidariedades, né? E a gente vê principalmente nesse final, né, do século XIX, bem próximo à abolição, as pessoas que primeiro se colocavam, né, favorável que a escravidão acabasse no Brasil, claro que muitas vezes por outros interesses, né? A gente sabe que aí estava começando a chegar a indústria, né? Alguém precisava vender seus produtos, tinha também os interesses por trás. E aí você chama a atenção, né, num quesito muito grande desses grupos sociais, né? Uma das minhas fontes é o livro de Fundo de Emancipação aqui de Caicó, né, que a professora Cláudia Lagos, ela havia transcrito, está no Labordoc essa transcrição, e mostra, né, que o próprio fundo do nosso município, eles já destinavam a verba para a libertação de escravos, né? Então, tinha a partida do escravo em dinheiro, mas havia também um fundo já destinado a isso. Claro que não era qualquer escravo que tinha como usar desse fundo, né? Precisava também recorrer à justiça, todo aquele processo, e no próprio fundo já tinha também as determinações, né? Que era, primeiro, a família escrava, né? Então, a gente traz um novo dado aí também. Uma região, né, aqui os sertões do Seridó, onde existia uma família escrava, né? Então, imagine aí, para um senhor também, perder toda a sua família escrava, perder entre aspas, né? Eles conquistar essa liberdade. Seria também uma descapitalização. E o que é que acontece? Quando a gente consegue a partir dos estudos e dessas fontes judiciais, a gente percebe também que alguns senhores, já prevendo o final dessa escravidão, eles começam, né, a pensar, é melhor eu começar também
receber o meu capital de volta, né, investir em um determinado, ou numa mão de obra ou em outro investimento, e eles começam também, você percebe que eles começam, né, usar, por exemplo, dessa liberdade. Por quê? Quando ele perdesse tudo de uma vez, se fosse pela ação da justiça, ele não ia receber nada. Porém, ele poderia receber, né, o pecúlio que aquele escravo tinha, em conjunto também com essa contrapartida do município, né? Então, essa é uma das fontes também que eu utilizo, né? Vinha essa questão que, primeiro, o fundo do município, ele destinava para essas pessoas que tinham família, né? Para que a família se mantivesse juntas, porque até essa década de 1870 não havia nada que dissesse que não podia se vender. Então, se eu era mãe e eu tinha meu filho e ele era escravo, nós poderíamos ser separados sim, né? Por meio da venda. Porém, quando começa esse outro cenário das leis abolicionistas, né? Começam a, digamos assim, a ter empecilhos para essa separação da família. Então, a gente vê também esse novo pensamento chegar, e no sentido dos grupos sociais, o que eu consegui, né? Foi esse livro do Fundo de Emancipação, que já tinha essa verba destinada. A gente sabe que aí, proveniente também, né, dos grupos abolicionistas, que às vezes fazia algum sarau, arrecadava dinheiro, também já investia nessas questões do processo de liberdade. E aí, né, diante de todo esse cenário, o que é que a professora Ariane falou a respeito, quando eles cometiam crimes, né? Muitas vezes, eles também não conseguiam, e essa documentação, ela nos deixa muito claro, né? Então, se eu estou falando das ações de liberdade, principalmente nesse segundo capítulo, o meu terceiro eu vou falar, evidentemente, dos crimes, né? Uhum. Então, muitas vezes, havia também muitas manobras senhoriais, né? Eles também tinham muitas estratégias para manter o seu bem ali junto com eles, né? Então, eu encontrei escravos que pedem, né, a sua liberdade. Numa primeira instância, né, até ele poderia ter ganhado essa causa, mas o seu senhor vai recorrer a um tribunal, né, das relações especiais, que ficava em Fortaleza, e muitas vezes, quando vinha nessa decisão, o escravo, ele voltava, né, à sua condição de cativo. Por que eu digo isso? Porque quando ele estava nesse, digamos, trâmite legal para conquistar sua liberdade, ele ficava sob a tutela de uma outra pessoa, né, porque a gente imaginar, se eu sou objeto de alguém, né, quantas punições eu não ia receber por estar com aquela ação? Então, ele ficava sob a tutela de alguém. E aí, quando esse juiz, né, de forma geral, a lei determinava que ele fosse liberto ou não, né, ele pagaria. E se ele não tivesse aquele montante, ele ainda poderia ficar, né, trabalhando até chegar aquele tanto de tempo para pagar. E, caso contrário, né, ele pagava e estava livre. Mas aí quando vem essa outra relação, né, se numa primeira instância ele venceu, mas o senhor recorreu e o tribunal, né, superior vai dizer que ele volta à condição de escravo primeiro, ele tem que retornar ao seu senhor. Fato que muitas vezes esse escravo também, digamos assim, ele não estava convencido disso. Para ele estava injustiçado e ele já tinha conquistado a sua liberdade. Fosse por todos os anos de trabalhos, ou fosse até mesmo porque ele vai recorrer ao quê? A uma entrada no Brasil de forma ilegal, né? A partir de 1830 não se podia mais ter escravos vindos da África. E nesse cenário, né, ele vai dizer, eu estou num cativeiro, né, ilegal. Para mim, eu não reconheço. Então, para ele já tinha ideia de que ele era livre. Então, a gente percebe também, ao longo do tempo, as experiências que esse escravo vai gestando, né? E o que é que ele faz? Né? Então, muitas vezes, eles arquitetam nessa rede de solidariedade e planejam uma fuga. Né? Eu consegui mapear, por exemplo, uma ação civil, 2 ações cíveis, na verdade, da escrava honorata, e um processo crime, né? No qual ela faz toda a teia de relações para conseguir a sua liberdade. Ao final, ela volta à condição de escravo, mas ela não reconhece. Porque ela diz que quando ela nasceu, a mãe dela já estava né, já tinha comprado meia liberdade. Uhum. E então ela, diante de todos esses fatos, ela já não era mais escrava. Ela era de Caicó, Honorata? Ela vem estar em Caicó, né? Na verdade, ela testa essa rede de relações, que é onde entra o promotor, né? Que dá esse suporte a ela. Só que o que acontece? Ela planeja, junto com a família que já era um escravo de Serra Negra, a sua fuga. Ela tem a sua fuga, ela consegue, né? Porque ela teceu toda essa rede de solidariedade e ela tinha filhos. Esses filhos já vai ficar também com o irmão desse promotor, outro fica. Então, ela gerenciou uma rede muito bem, porque o destino dela era fugir para Natal.
porque Natal era maior, né? O negócio de você fugir aqui em Caicó e todo mundo se conhece. Hoje todo mundo se conhece, imagina naquele tempo. O escravo de fulaninho tá ali, ó, e na casa não sei de quem. A fuga era Natal? Pela documentação, o intuito dela era chegar à cidade de Natal ali, né? E interessante também, eu chego já para explicar essa questão, né? Do que era ser um escravo, né? Que conseguia ali se misturar com os demais, né? E aí também é um dos itens que tem a capa do meu livro, que é bem sintomático também a respeito disso. Mas, de modo que ela conseguiu, né? Fugir. E teve a fuga bem sucedida, porque, no meu entendimento, e segundo o Silvio Lara, que é uma historiadora, né, que trabalha com escravidão, quando o escravo ela não aparece mais na documentação, crê-se que ela teve uma fuga bem sucedida. Mas o que é que aconteceu? O senhor dela, claro que não se conformou, né? E ele vai planejar se vingar da família dela, que era o tio que ajudou. Então, ele manda, né, vir da Paraíba 2 pessoas, digamos 2 pistoleiros, e que mata esse escravo, né? Então, aí vem outra situação. O que era você, né, mandar matar o bem de outra pessoa, de outro senhor, né? E começa a rolar novamente na justiça todo esse itinerário. Quem matou, quem não matou, será que realmente foi ele? Vai a julgamento, os caras fogem, né? O que mandou matar também consegue fugir. Por quê? Porque a justiça vai julgar, né, aquela pessoa que provavelmente, né, possivelmente cometeu o crime contra o bem de uma outra pessoa, né? Tudo isso está no seu livro. Tudo isso, né? Então, é um processo bastante interessante. Na verdade, 2 ações cíveis, né? E, posteriormente, os processos crimes, né, que já haviam sido pesquisados e estavam transcritos pelo professor Helder Macedo, né, na época com o professor Muriactã Macedo. E aí, Muriactã, gentilmente, né, ele me cedeu essas fontes, né, ele tem sempre aquela generosidade muito grande, né, a gente, quanto orientador, era praticamente muito próximo a ele e como aqueles filhos que sempre ele tinha um olhar de orientar. Eu sempre brinco com ele e até digo, Muriactã, você orienta para a vida também, né. A professora Juliana também, nesse contexto muito importante, né, ela trouxe essas visões também, né, essas orientações de uma historiografia, digamos assim, brasileira. Ela foi, né, teve a sua formação na Unicamp, muito próxima também desses autores como Sidney Chalub, né, que trabalha justamente com essa ideia do escravo enquanto sujeito de ação, né? Então, isso foi muito interessante dentro das nossas discussões, né, que foram sempre muito próximas, orientações excelentes e, assim, muito satisfatórias. O fruto está aí. Professor, a gente passava horas aqui ouvindo aqui você falar sobre o seu livro, que é bem interessante, né? Agora, você acredita que a sua obra ela vai contribuir, por exemplo, para acabar com esse senso comum que, infelizmente, ainda predomina aqui no Seridó, de que não tivemos escravidão, não tivemos escravismo aqui no Seridó? Marcos, isso é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente sabe que ainda há aquela ideia de que todo mundo aqui no Seridó, né, é uma pessoa branca e muitas vezes a gente nega essas raízes, né, tanto africana quanto indígena. Eu acredito que é uma forma também de contribuição, né, tanto de perceber que existiu essa escravidão, como também as suas múltiplas, né, relações e tensões, né? Só não dizer que havia o escravo, mas que ele era um sujeito totalmente sem ação, né? Mas ao contrário, ele tinha suas experiências e ele lutava também, né? Então ele tinha o seu entendimento. A gente sabe que num primeiro momento, claro, foi difícil para eles, eles saíram da África, chegaram aqui, até tecer essas relações, né? Até mesmo entender a língua um do outro foi difícil, mas que nesse processo eles conseguem e que nós, né, somos realmente, né, pessoas que carregamos, né, esse processo de miscigenação nas nossas veias. Isso é muito importante, né? A gente não ter essa ideia do branqueamento, como também a gente sabe que isso é uma corrente teórica, né, que vem aí pelo Brasil afora e que muitas vezes chega dizendo, não, vocês são brancos, europeus, aqui nunca teve negro, aqui nunca teve índio, aqui nunca teve escravidão. E teve sim, né? Então, acho que é importante a gente dialogar para a nossa sociedade entender isso também, né? E o que hoje também, né, já que a história, ela faz, né, esse tecer de relações. O que é que também nós temos desse passado histórico, né? De um passado duro também,
né? Então, a gente pensar que não é algo que ficou no passado, mas que tem consequências no nosso tempo presente, né? Agora, por que os nossos professores não contam um pouco, não retratam um pouco dessa história do Seridó quando fala, por exemplo, de escravidão? Por que a escrava honorata não é apresentada para a população? Isso, né? Hoje, né, Marcos, a gente ainda discute, o que nós seguimos de orientações é que esses temas, né, eles sejam introduzidos. Então, nós temos livros, né, temos acompanhamentos, mas o professor em sala de aula, ele é um sujeito, né, que instiga o seu aluno justamente a ter esse novo olhar, né? Então, quando nós estamos na sala de aula, nós temos, né, por obrigação, discutir temas como a escravidão, mas também fazer uma relação, né, com o nosso cenário, seja ele a nível de estado, né, que naquela época era chamada de província, e o local também, para que justamente os nossos alunos eles possam compreender esse nosso processo histórico e de formação social também. E como eu sempre costumo dizer a eles, perceber por que também nós temos tantas desigualdades, né? Seja ela aqui no Brasil, seja ela aqui no Seridó, né? Eu acho que o professor na sala de aula, ele tem, né, a partir do material, um caminho, mas não um caminho que seja preso, né? Ele tem ali suas várias possibilidades de discussões. E o que hoje nós percebemos, né, que os nossos alunos também, eles têm muita dessa curiosidade, né? Eu acho que um bom pesquisador parte da curiosidade. Se você não tem a curiosidade, né, então eu posso passar o dia falando, mas para você aquilo ali vai ser e acabou, né? No momento que eu tenho instigo o meu aluno, faço ele fazer uma pesquisa, né? Muitas vezes para ele é bem mais significativo. Então, eu acho que a partir desse momento, você tem uma discussão global, mas você pode instigar também, como você coloca aí, perceber outras facetas em outras espacialidades, né? Como é o caso da nossa. Abraçar aqui o nosso querido Pedro George, né? Pedrinho, né? Pedrinho Brito, lá em Acari. Ele pergunta aqui como é que vai ser a questão do lançamento do livro. Vai ser presencial, vai ser virtual, como é que vai ser? Pronto, o nosso livro, eu tenho alguns exemplares, né, para esse lançamento bastante simbólico no Colégio Diocesano, sexta-feira. Ele vai ser presencial, claro, respeitando, né, todas as normas, que é o que o nosso colégio está seguindo, né, desde o momento que ele abriu as portas, respeitando os protocolos, com maior cuidado, né, nós vamos ter esse momento no colégio, mas esse livro também ele está disponível tanto na editora, né, Cancioneiro, quanto também na estante virtual e outras plataformas, né, o livro físico em si também está à venda nesses outros suportes, né. No caso, eu, enquanto autora, eu tenho algumas cópias que eu vou fazer esse lançamento no colégio de forma física mesmo, né? Com o livro impresso. Então, quem quiser adquirir o livro pode comparecer na sexta-feira, às 14h30 aqui no CDS. Exatamente. Com as devidas seguranças, né? Máscara, álcool em gel, enfim, né? Isso. Você já respondeu isso, né? O professor Tiago Costa está aqui lhe parabenizando pelo trabalho. Onde adquirir o livro? Editora Cancioneiro? E estante virtual já se encontra. Já se encontra, né? Ou então também presencialmente na próxima sexta-feira. Exatamente. Tem mais outras perguntas aqui. Quanto é que custa o livro? Pergunta aqui a nossa ouvinte. O livro está custando R$40, né? Tanto comigo no lançamento presencial, quanto também nas outras plataformas. E vale a pena, né? Isso porque você já deu aqui um relance, já fez aqui mais ou menos uma prévia do que nós vamos encontrar no seu livro, né? Exatamente, né? É um estudo, assim, que na verdade, até quando eu procurava outras historiografias no sentido do Seridó, né, com a ação desses escravos, eu senti essa dificuldade, né? Comentava até com os meus orientadores. Por quê? Porque era algo novo que estava chegando, né? Uma discussão nova, no qual traz justamente esses escravos, né, com sua fala. A gente sabe, claro, mediado pela justiça, né, por todas as leis e também por aqueles que escrevem, né? Isso também a gente tem que deixar claro, mas aparece a fala, né, desse escravo. O escravo que estava querendo a sua liberdade ou então melhorar o seu cativeiro. Que bom, né? Você sabe que o serdoense ele gosta muito de se identificar com as pessoas e os ouvintes aqui também, né? Eu tenho um ouvinte aqui querendo saber se você é filho de Maria do Céu. Não, os meus... Não, né? Não. Então não é a pessoa que você está pensando aí.
Diz que se fosse porque tem trabalhado com a sua mãe. Então não é, né? Não, não. Os meus pais, eles moram aqui no sítio Batentes, município de Caicó. Você, inclusive, nasceu em Jardim do Seridó, né? Exatamente. Só fez nascer em Jardim, mas é uma caicoense jardinense. É verdade. E aí eu até aproveito para mandar um abraço para minha mãe, meu pai, né, que estão no sítio, e meu irmão que está em Mossoró. Quem são seus pais? Nadir e Antônio. Nadir e seu Antônio. E meu irmão Antônio Filho, que se encontra em Mossoró também ouvindo. Ariane, parabéns pelo seu trabalho, né? Que bom que você está nos ofertando aí realmente uma grande contribuição. O ouvinte insiste aqui onde a gente pode comprar o livro. Editora Cancioneiro. Estante virtual e o lançamento físico aqui no Colégio Diocesano. Que vai ser sexta-feira. Sexta-feira. Às 14h30. 14h30 às 16h30. Você quer deixar algum telefone de contato? Pronto, eu deixo. Pois não. 9905-0306. 9905 0306. 0306, é o seu pessoal. O meu pessoal. Parabéns pelo seu trabalho. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu somente tenho a agradecer, né, pela oportunidade a você, né, e o Panorama 95 por essa oportunidade e apresentação. Muito obrigada. E a Ariane, inclusive, é professora aqui do Colégio Diocesano Seridoense, Exatamente. Né? De História? Sou professora de História do Colégio Diocesano, né? E por isso também eu escolhi o ambiente para o lançamento. Eu acho que aqui, quando a gente fala que nós somos uma grande família, né, as pessoas até riem, mas realmente o Colégio Diocesano, ele tem esse papel fundamental, né, de acolhimento. Então, além de prezar pela essa educação, é um colégio que abre também as portas para que nós possamos crescer, né? Então, é um ambiente que praticamente é a minha segunda casa, né? Todos os dias estou aqui, só não quando devido aos decretos, mas é o ambiente que é o ideal para que eu faça esse lançamento, né? Diante também do vínculo que eu tenho, né? Tanto profissional quanto afetivo com o colégio. E parabéns aí porque as suas alunas gostam muito de você, porque quando eu disse a minha filha Lídia que ia lhe entrevistar, né, que você é a professora dela, ela fez questão de vir bem cedinho aqui para a rádio só para lhe ver. Eu adoro os meus alunos também, né? Eu acho que esse afeto é mútuo, né? É recíproco. Obrigado, professora. Conversei aqui no nosso programa com a